E agora temos mais 2 votos contra e está parado, né? Só Deus sabe quando que vai ser o julgamento. A gente sabe também o perigo que pode ser, que a gente sabe que o nosso Superior Tribunal Federal tem essa questão política, né? Então, temos que estar atentos. Mas hoje, a realidade é que a desaposentação, a pessoa ela consegue, né? A jurisprudência está pacífica a favor dos aposentados. Por exemplo, uma pessoa que esperou, não, eu vou esperar o Supremo. Desde 2011, 4 anos se passaram e não teve o julgamento. E temos casos de cliente aqui do DEAPS que está 7, 6 anos. Né? Nós temos o nosso amigo aqui, o Augusto. Quanto tempo você está recebendo a desaposentação? Que você ganhou. Você já está recebendo um novo benefício? 2, 3 anos? 4, 5. Tem casos, eu tenho um cliente que tem 6 anos que já está recebendo. Né? Imagina se ele estivesse esperando o Supremo. É mais de 100 mil, né? É o dinheiro de vocês. Né? Então, aí isso eu já falei, pode passar para a próxima. Pode passar. E a nova regra? Muita gente está perguntando, e agora, né, com essa nova medida provisória, 676 de 2015, o que vai acontecer? E eu que não aposentei? Eu vou ser beneficiado? Aquela pessoa que hoje ainda não entrou com processo, ela vai aposentar de acordo com as novas regras. E o Roberto vai explicar melhor quais são essas mudanças, né? Por exemplo, uma pessoa que atingir a fórmula 85-95, no caso de homem, se somar o tempo de contribuição e a idade, e der 95 anos com 35 anos de contribuição, ele vai poder optar para não haver a incidência do fator previdenciário. Então, essa pessoa, ela vai ser beneficiada com a nova regra, ou seja, não vai haver o fator previdenciário. Ou seja, gente, se a desaposentação já era boa, agora está melhor, tá? Né? Ou seja, mas é um pedido parcial, né? É um entendimento parcial que ainda não foi definido. Importante ressaltar que hoje a desaposentação ela é vantajosa com as novas regras. Isso ainda não está em vigor. Bom, nós entendemos que hoje em dia, por causa da segurança jurídica, as decisões elas devem ser moduladas, né? Principalmente uma pessoa, imagina a situação, uma pessoa, né, Roberto, que 10 anos aí recebendo esse aumento, a gente acha que essa pessoa que ficou 10 anos recebendo, né, ela, pela segurança jurídica, deveria ser com as regras que foi concedido, né? Mas a gente tem que aguardar, né, esse julgamento. Pessoal, o DEAPS teve uma iniciativa para ajudar o pessoal do interior que não pôde estar presente. Então, quem tiver dúvida, venha aqui na frente, faça a pergunta, porque aí o companheiro lá no interior vai poder esclarecer. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Roberto. Tá? O doutor Roberto, ele é especialista em direito previdenciário, faz parte da nossa equipe, e não é porque é da nossa equipe, não, mas em Minas é o melhor. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer ao Valtecir aí pelo convite, agradecer a todos vocês por estarem presentes acerca dessa temática tão importante que é o direito previdenciário. A gente vê que, infelizmente, no Brasil, a nossa cultura previdenciária ainda é muito insatisfatória, é muito incipiente. Eu acho, às vezes, o próprio trabalhador ele não tem consciência de que um dia ele pode vir a se aposentar, ele não acompanha de perto as mudanças da legislação previdenciária. E quando a gente fala em previdência social, nós não estamos falando só em aposentadoria, nós estamos falando em uma gama de benefícios previdenciários que inclui
sobretudo os benefícios de risco, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Então, previdência social é sinônimo de seguro social e está inserida dentro de um programa de proteção maior que foi instituída pela Constituição de 88, que se chama Seguridade Social. Né? E sobre esse princípio, sobre essa rede de proteção social, a viga mestra é o princípio da solidariedade, o princípio da solidariedade. Só que, como a doutora Lília muito bem colocou, a solidariedade ela não pode ser levada a um ponto de um trabalhador que aposentou, se ele continuar contribuindo, ele tem que ter uma retribuição em face dessa contribuição. Não é verdade? Por quê? Porque a Previdência é um seguro. Então, se eu contribuo, eu tenho que ter alguma espécie de retribuição melhorando o valor da minha aposentadoria. Eu acho muito importante os sindicatos, então, se engajarem nessa luta em prol da Previdência Social. Daí porque o Sindago está de parabéns, porque a gente não vê essa preocupação de uma forma disseminada com a questão previdenciária. O trabalhador, talvez nós não queiramos pensar muito acerca dos riscos sociais que envolvem a Previdência, que é a morte, a invalidez, a idade avançada. De uma certa forma, são infortúnios pelos quais a gente não gostaria de passar, mas que, inexoravelmente, todos nós chegaremos lá, se Deus quiser. Morrer, todo mundo vai morrer. Isso aí não tem jeito, né? Agora, se eu vou chegar a ter uma idade avançada ou não, eu não sei. Tá? Agora, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque o trabalhador de hoje, um dia, vai estar aposentado. Né? Então, essas mudanças que a legislação previdenciária está sofrendo, nós tivemos com a 6664, medida provisória 664, mudanças drásticas na legislação previdenciária, que muitas delas foram retrocedidas durante o processo legislativo, muito em função de uma mobilização da sociedade civil, etc. Mas ainda ficaram alguns retrocessos. O grande avanço foi até resultado de uma emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá, que ele propôs uma emenda no bojo da medida provisória 664, instituindo a fórmula 85-95 para excluir o fator previdenciário. Quando essa medida provisória 664 ela foi convertida em lei, a Dilma vetou a fórmula 85-95, mas imediatamente, no mesmo dia, ela editou uma medida provisória criando a fórmula 85-95, que é a medida provisória 676 de 2015. Pode passar. 2005 não, 2015. Fazendo um favor. Bem, nós vamos primeiro falar aqui de uma questão que envolve a pensão por morte, porque a pensão por morte, pela medida provisória 664, ela passaria a exigir 24 contribuições mensais de todos os segurados. Então, quando nós estamos falando em pensão, nós estamos falando de um benefício que é devido aos dependentes, que são os filhos até 21 anos, filhos inválidos, o cônjuge, o companheiro, o pai ou a mãe, quando não tiver esses da classe 1, e os irmãos até 21 anos ou irmãos inválidos. Então, a medida provisória 664 passou a exigir 24 contribuições mensais. Graças a Deus, isso foi derrubado. Então, a carência não mais voltou a ser inexigida a carência. A legislação, a Lei 8.213, não exige 24 contribuições mensais para a carência. Basta você ser segurado, se você vier a falecer, o seu filho vai ter direito à pensão por morte, ainda que você tenha recolhido 1, 2 contribuições. O que prevaleceu, infelizmente, eu entendo, tá? Porque se parte de uma presunção de má-fé, de que as pessoas casam com o objetivo de fraudar a Previdência Social,
Inclusive, isso estava lá na exposição de motivos, né? Que várias pessoas já estão ali quase morrendo, aí vão lá, casam, para gerar uma pensão por morte, como se isso fosse a regra geral. Então, o que prevaleceu na lei atual? Para gerar direito à pensão, eu entendo que essa norma é inconstitucional, porque fere o instituto do casamento, da família. Quer dizer, você presume que as pessoas estão casando com objetivos fraudulentos. Eu acho que o INSS ele tem que provar o contrário. Se realmente houver uma situação como essa, de uma pessoa que casou ou contraiu ali uma situação de união estável, para gerar uma pensão por morte, houve uma, vamos dizer, uma simulação, isso é fraude e isso tem que ser combatido. Entretanto, passou isso na medida provisória, isso hoje já é lei, de que para gerar pensão por morte, o casamento, união estável, tem que ter no mínimo 2 anos. Então, por exemplo, uma pessoa que casou recentemente, tem apenas 12 meses de casamento e veio a falecer. A esposa tem direito à pensão? Não. Então, existe um prazo mínimo de 24 meses para dar direito à pensão por morte. Se tiver 22 meses, não gera direito à pensão por morte. Então, isso foi uma previsão que realmente prevaleceu e não caiu na conversão dessa medida provisória em lei. E, além disso, você tem que ter 18 contribuições mensais. Então, são 2 situações diferentes. Para gerar direito à pensão por morte ao cônjuge ou companheiro, o segurado tem que ter contribuído no mínimo 18 meses, 18 contribuições, e o casamento tem que ter no mínimo 2 anos, ou a união estável, que é aquela relação onde você tem uma relação de fidelidade, uma relação pública e duradoura, mas não é formalizada como um casamento, tem que ter no mínimo 2 anos. Então, vamos lá, vamos explicar melhor. Então, o segurado ele tem que ter 18 contribuições mensais para gerar direito à pensão por morte para sua esposa, ou a esposa para o esposo, ou para o companheiro ou companheira, e o relacionamento tem que ter no mínimo 2 anos de existência. Essas 18 contribuições vale para os filhos? Não. Vale para os pais? Não. Só para os cônjuges. Então, isso eu acho que é uma demonstração aí da inconstitucionalidade dessa norma, né? Presumir que o relacionamento de união estável e de casamento, ele só se torna legítimo, vamos dizer assim, depois que tiver no mínimo 2 anos de existência. Isso, para mim, é patético e cabe à Previdência Social provar a fraude e não presumir